Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha. Bem-vindos aí, mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre estratégias infalíveis para você aumentar o faturamento da sua assistência técnica. Então, se você está precisando aí de mais faturamento, tem que ouvir esse episódio aqui. Estamos gravando esse episódio na última semana de novembro e se você estiver ouvindo esse áudio, né, esse podcast, porque você pode estar no Spotify. E se você está no YouTube assistindo, se é 2024, você ainda tem uma chance, a oportunidade de aumentar o faturamento ainda em 2024, né, Thiago? Algumas pessoas já estão abandonando o barco, já estão visualizando, deslumbrando 2025 e alguns já estão pensando assim, só o ano que vem é que eu vou realmente ter resultados. Você acha possível, Thiago, já ter resultado ainda esse ano? Cara, eu acho que o melhor dia para começar é sempre ontem, né? Então, Legal. como ontem não dá mais, que seja hoje, né? Porque quando você vai falar em ter resultado, você sempre tem que plantar alguma coisa para colher. Né? E para mim, a pessoa que fala, não, eu vou fazer isso só em 2025, não sei o quê, você, na verdade, é um baita de um procrastinador. Né? Essa que é a verdade. Você está procrastinando o teu sucesso, está procrastinando a tua empresa. Né? Que aí vai chegar o ano que vem, não, mas é janeiro, ninguém não sei o quê. Aí acaba janeiro, não, mas agora é carnaval. Né? Até você se convencer, né, que é o momento. Ontem mesmo foi engraçado que um cliente que há um ano atrás fez um teste de mês conosco aqui. Uhum. E ontem ele me confessou, né, que ele ficou com medo, né? E a mensagem dele para mim ontem, cara, eu preciso muito de ajuda, eu estou quebrando. Né? E ele falou que a gente mais ouve aqui, né, do comercial, mas ontem ele falou para mim, esse cara tem meu contato, e ele falou, cara, vocês são minha última esperança, que é o que a gente mais ouve aqui também. Falei pra ele, cara, se você tivesse comigo um ano, meu irmão, você tá num lugar bom de São Paulo, você ia estar faturando aí hoje tranquilamente 50, 60, 70 mil reais, se já não tivesse no 100k, né? E o cara, é verdade, eu tinha um dinheirinho na mão, eu fiquei com medo de investir em marketing, aí eu tive 2 meses no orgânico bom, cara, mas agora os 2 últimos 7 mil de faturamento, ou seja, o cara esperou chegar no racha mesmo, a água encobrir quase o cabra todo, né, para se mexer. E a gente espera que quem ouça a gente aqui cara, não precisa chegar nesse ponto, né? Não deve chegar nesse nível, né? Empresa, cara, que não faz marketing, empresa que né, não faz o que a gente vai falar hoje aqui, não se preocupa com estratégias, braços para aumentar o teu faturamento, cara. Aí eu falei para ele, cara, você sabe por que isso aconteceu, né? Por quê? Falei, cara, teve um mês lá que ele bateu 28, sem fazer nada. Falei, então, como é que flutua de 7 para 28? Cara, é 4 vezes de diferença. Falei, cara, você ficou dependendo aí de ponto comercial e de indicação. Tem mês, pô, filezinho. Agora tem mês como os seus 2 últimos, cara, que você colocou dinheiro. Você vai esperar o terceiro, aí você veio me procurar. Ou seja, esse mês você faturou 28 de orgânico. Se você tivesse uns 30 de Google ali, você ia ter faturado quase 60 pau, meu irmão. Tranquilo. É importante o orgânico. A gente aqui não tá, né, Marcos? A gente não quer passar para todo mundo que é só o marketing. Pô, um cliente mesmo nosso hoje, bateu 102k de faturamento hoje, dia 20 e pouco de novembro. Ele mandou o relatório agora, 70 pau de Google. Legal. Pô, teve 32 de orgânico. Agora tira o Google. Porra, de 102, você faturar 32... Né, ele tem uma equipe maior, tudo, talvez nem pagaria as contas dele. E a gente incentiva você não depender só do Google. Porque você depende só do Google, é muito ruim, né? Tem muitos clientes que hoje dependem só do Google. Essa história esse relato desse cliente que procurou, né, a gente agora, depois que passou um ano, né? Cara, na hora você tava falando, veio uma lembrança, assim, uma história do barquinho. Sabe aquela história do barquinho? Todo mundo já falou essa história do barquinho. O barquinho passa, avisa, vai vir a enchente, né? Vai alagar, não sei o quê. E o cara, não, vou continuar aqui. Aí sobe um pouquinho, ele sobe no muro. Aí passa o outro bote, fala, cara, tá vindo uma enchente aí. Aí ele sobe no telhado. E aí, por fim, a água vem, leva tudo. O cara morre afogado, chega no céu e fala, pô, Deus,
falei que você ia me ajudar, que você ia me salvar. Deus fala, pô, cara, te mandei foi 3 barquinhos, você renunciou todos. Então, é um pouco dessa história que você falou, né? Avisou o camarada lá 1 ano atrás, ó, é importante você estar aqui. E o cara, não, vou tocando, foi tocando, a tal ponto, igual você falou, a água já estava por aqui, foi quando ele procurou. Mas ainda bem que ele procurou. Ainda bem. E são duas vertentes, né, Marcos? Porque um dono de assistência que tá ouvindo a gente aqui, se esse cara tá falando, pô, cara, eu vou muito bem, tem uma assistência há 20 anos, muito tempo. Uhum. Cara, e vou muito bem aqui no meu orgânico e na minha indicação. Cara, beleza. Mas você não consegue apostar sua vida que o mês que vem vai ser igual. Não é previsível, né? Não tem previsibilidade, zero. E o cara também que tá... Então esse cara, né? Primeiro, esse cara, ele deveria fazer marketing, né? Primeiro, tá deixando dinheiro na mesa. Segundo, que traria mais regularidade para ele. Agora, o contrário também é verdade. O cara que hoje tá aqui com 99% do faturamento no Google... também tá errado. Exato. Também tá deixando dinheiro na mesa. Porque não tem relacionamento, não tem pós-venda, não vende de novo pro mesmo cliente, né? Que a gente bate muito aqui. Então, assim, os dois extremos estão errados, né? E assim, só para deixar claro para vocês, que uma vez um cliente falou assim, tá, vocês ficam pregando que tem que trabalhar o LTV, que tem que trabalhar para o cliente voltar novamente, a recorrência, que o cliente nunca mais deveria... me procurar no Google, que deveria só procurar agora ter salvo o contato no telefone. Essa é a verdade que a gente prega aqui, porque a gente sabe que a tendência é ficar cada vez mais caro, né? Essa aquisição de novos clientes através das redes sociais, do canal de aquisição que você hoje tenha, talvez o Meta, ou o Google, ou o TikTok, ou por aí vai. E quando a gente fala isso, é pro bem do dono de assistência técnica. Então, não é legal, como você falou, o camarada ter um faturamento de 90 mil só do Google e ter 15 mil de faturamento de pessoas que já foram clientes dele. Ou indicação, sei lá. Então, o que você falou, é desproporcional, é muito. É mais ou menos assim, cara, eu vejo aquela coisa. E se o Google, sei lá, cai? E se a conta de anúncio, sei lá, cai numa verificação? Esse cara quebra, porque imagina a demanda, colaborador, time, o tamanho dele. Né? Então a gente sempre fala sobre isso porque a gente quer o bem de vocês, queremos ver vocês crescendo. E o seu negócio é a escala, né, Tiagão? Para assistência técnica, né? Se o objetivo é aumentar o faturamento, vamos abrir aqui, já mandando aquela marota, né? Aquela perguntinha marota, né? Tiagão, você, olhando para esse contexto de assistência técnica, você que está aí no comercial, né? Hoje nem tanto mais. Mas um cliente que chega aqui falando assim para você, cara, eu não estou procurando tanto faturamento, porque eu já estou satisfeito com o meu faturamento. Você já recebeu esse tipo de clientes falando isso? Não. Nunca. Então, eu acho assim que, cara, o cara que fala isso, ou que pensa isso, que não precisa de marketing, que não precisa crescer o faturamento, ele tem algum problema na cabeça, porque toda empresa, todo organismo, ele precisa crescer e avançar. E eu já ouvi isso, você acredita? É mesmo? Já ouvi e foi bem que quando nós estávamos procurando um cliente, não era bem de assistência técnica, mas ele era do ramo de alimentação. Verdade. E assim, pô, todo empresário quer faturar. E eu lembro que nós fomos até o interior. Você acha que você estava nessa? Verdade, eu lembrei agora. Que na minha cabeça estava só assistência técnica. Não, a gente aqui, eu lembro de todos os fatos. E aí aquilo foi um confronto, porque quando nós chegamos lá no interior, acho que foi o interior de São Paulo, ele falou assim, eu só não vou lembrar qual. Aí ele falou assim, ele faturava acho que 7 milhões, se eu não me engano, por mês. E aí nós falamos, nós vamos aumentar seu faturamento, não sei o que e tal. Aí o cara falou, não, eu não quero aumentar o faturamento, eu já estou muito bem. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, meu, como assim? Aí explicando, ele falou, não, se vocês fizessem isso aqui, aquilo lá, eu estaria muito feliz. E o que eu vejo hoje, tem empresários que eles estabilizam a operação. Eles chegam num platô e falam, pô, daqui eu não quero mais. E às vezes eu olho para alguns donos de assistência técnica, ele não fala isso, que ele não quer aumentar o faturamento. Mas também ele não está fazendo nada para aumentar o faturamento.
Você entendeu a analogia? Tem o caso do cara que falou, não, eu tô no platô, eu não quero mais. E tem o caso do cara que fala assim, pô, eu tô com meus 30 aqui, com os meus 18, com meus 20, e eu estou satisfeito. Então ele não quer aumentar o faturamento. E nós vamos trazer agora estratégias para você aumentar o seu faturamento, a sua assistência e provocar você. Essa que é a nossa ideia aqui nesse podcast. Beleza, Thiago? Beleza. Acho legal contar um caso, né? Que aquela coisa, não é só trabalhar duro, tem que trabalhar inteligente, né, Marcos? Exato. Eu falei com um cliente hoje pela manhã também, que participou de um desafio nosso aí, que o ano que vem vai ser novidade. Mais uma novidade, né, da TX. Esse cara tem assistência técnica no Rio de Janeiro há 24 anos. E, cara, ele veio do desafio, aí demorou para conseguir marcar com ele, aí marcamos, deu certo a gente fazer a reunião hoje. Esse cara... Ele trabalha com informática, só que ele tem eu esqueci o nome agora, mas ele tem um projeto lá que ele atende empresas. Ele falou, cara, eu tinha contratos muito bons, de 13 mil reais, por exemplo, por mês. Então o cara da empresa dava lá 80 computadores para ele cuidar. E era meia distância, parada, não entendi muito bem, mas era algo assim. E, cara, esse cara começou com assistência, que foi o que levantou ele. Aí ele ficou 7 anos nesse negócio de contrato com a empresa. Aí olha só como as pessoas falham muito como empreendedores, talvez por não ter um mentor ou não ter conhecimento. O que esse cara fez? Ele falou, o quê? Ele falou pra mim na reunião isso. Ele falou, Thiagão, eu descansei, mano. Porque não me dava trabalho, um negócio totalmente home office, contratos bons, acho que chegou a ter 2, 3 contratos desse aí. E, cara, eu abdiquei da minha assistência técnica, mandei a galera embora. E, cara, vivi disso aí, 7 anos. Agora, o que aconteceu? Adivinha? Quem tem um não tem nenhum. Perdeu todos os contratos, tá lá desesperado, quer voltar com assistência técnica. Eu falei pra ele na reunião, falei, meu irmão, imagina só se você tivesse mantido seu time, investindo em marketing e deixando o braço da assistência tão bom. Cara, se você faturava 26, 39 mil de contrato, cara, tua assistência poderia, no Rio... Poderia te dar 30, 40 mil de faturamento tranquilo. Mano, você ia ter um negócio de 80 pau. Que hoje, talvez estaria nos 40. Mas era melhor 40 hoje do que do jeito que você tá aí. Ele, não, cara, é verdade, que eu errei, que não sei o quê. Então, assim, cara, tem tudo a ver com o tema aqui, né, de estratégia para aumentar. A zona de conforto, mano, a gente ouviu muito isso no G4 Valley. Exato. Né? Como é que os caras falam? Sucumbência, não? Como é que é? Eu esqueci a palavra. Mas assim, cara, se você acomodar, a palavra não é acomodar, mas se você acomodar com sucesso, essa parada vai te destruir. E assim, o que você tá falando desse exemplo é tão interessante que o camarada pensou assim, pô, de vez ele ir pra frente, ir pra cima, ele falou, não, pô, aqui eu descobri um modelo de negócio top. Não investiu em crescer esse negócio, ficou contando. Com a zona de conforto, falou assim, descobriu um negócio, tipo assim, que é aquela coisa que todo mundo fala. Quem tem um, não tem ninguém, né? Não tem nenhum. E é o que você falou. O cara poderia estar entrando 25, 27, 30 mil, fora assistência. Então isso aqui seria uma forma dele capitalizar a assistência dele de uma forma como nunca. Imaginem colocando, sei lá, 5, 6 pau de marketing. Como isso não ia aumentar para ele, né? Então, às vezes, eu acho que a zona de conforto, a falta de visão, de estratégia, limita muito o dono de assistência técnica. Mas não é só isso, Thiago. Eu vejo muitos donos também cansados, né, de ter um faturamento parado enquanto a concorrência cresce. E aí fica olhando sempre, a gente já falou sobre esse assunto, olhando a grama do vizinho. Sim. Na sua opinião, eu sei que a gente acabou falando isso aqui no começo, mas o que você acha que mais leva o cara a ter esse tipo de pensamento? Cara, eu acho que o que leva um dono de assistência a ter esse tipo de pensamento é porque as pessoas têm muita dificuldade de olhar para o seu negócio. As pessoas têm muita dificuldade de autocriticar, de ter estratégias, de implementar processos. Então, assim, eu amo empreendedorismo, mas qual que é o principal defeito do empreendedor? Ele tem a coragem de começar, ele tem algum conhecimento de alguma coisa, mas ele peca muito na gestão do negócio, né? Em ser um bom financeiro, em ter marketing, em fazer gestão de pessoas, que é fundamental para qualquer empresa ir para frente.
Então, como o cara não sabe ir, não sabe fazer isso, e muitos não sabem que precisam fazer isso, eles chegam num platô. Então, hoje o que a gente mais pega aqui é assistência técnica que está no platô dela. Ou o cara faz meta e está no platô, ou o cara não faz nada de marketing e está lá no platô da indicação. E os caras, na verdade, eles não sabem para onde correr, o que fazer. Aí o que eles fazem? Olha a grama do vizinho. Ô, cara, um cliente, desculpa, tem um cliente nosso aqui que atrasou o pagamento aqui da mensalidade da TX, né? E mandou um áudio pro financeiro assim: cara, eu tô dando uma volta aqui na minha cidade. Ou seja, um empreendedor que tem tempo de dar volta. Cara, eu tô conversando com os donos de assistência e tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo reclamando. Ou seja, o cara justifica o fracasso dele nos outros. Aí o que eu fiz? Mandei áudio pra ele. Falei: meu irmão, para de fazer isso, cara. Eu falei: quer vir aqui conversar comigo? Eu vou te mostrar um monte de gente, vou te colocar em contato com um monte de gente que tá batendo recorde esse mês. Que tá faturando 80, 100, 120k esse mês. Hoje mesmo recebemos um depoimento desse. Eu falei: então você tá andando, falando com as pessoas erradas. Né? Tem que focar no que você precisa fazer aí dentro. Né? Aí é o cara que fala que o lead que chega perguntando um preço de um produto que ele vende, de um serviço que ele vende, ele fala que esse cara é desqualificado, que ele não consegue fechar. Então, é isso que eu acho que acontece, Marcos. É muita desculpa, sabe? É pouco cara batendo no peito mesmo e falando: vou resolver essa parada. Pouco cara com entendimento: isso é o que eu preciso fazer, então vou fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito do tem grandes empresários, eu não vou lembrar o nome, mas que os caras falam, né? Empreender, o Marcos Marques falou isso hoje no Story, eu tô lembrando aqui. Empreender é fazer o que poucos estão dispostos para ter o resultado que poucos têm. Legal. Né? Então é você fazer o que poucos vão pagar o preço de fazer mesmo, para você, meu irmão, ter liberdade financeira, ter um negócio próspero que anda sem você, para você ter dinheiro para fazer suas coisas, etc e tal. E é sobre isso, cara. Então é mais fácil ver o do vizinho. E é interessante essa colocação que você pontuou, que, imagina, o camarada fala assim: o dono da outra assistência técnica está crescendo, está avançando, e aí tenta copiar, tenta modelar, né? Tenta correr atrás. Só que o que ele não vê é o tanto que aquele cara plantou. Exato. Para colher aquele fruto, para colher aquele resultado. E eu vejo que existe um certo imediatismo, principalmente para os donos de assistência técnica. Ninguém aprende a fazer um reparo da noite para o dia. Né? Você não entra num curso de reparo de placa e fala: opa, já sai reparando placa. Né? Você pode ter toda a técnica, você pode ter todo o conhecimento técnico, mas ainda assim você vai com medo, você não vai tão afoito, corre-se o grande risco de estragar a placa ou até mesmo estragar a tela ou qualquer dispositivo que você faça um reparo. O pessoal da linha branca sempre fala isso, né? Ou vocês não falam da linha branca, mas tem uma curva para você aprender. E talvez hoje, quando você olha para um dono de uma assistência técnica que está se destacando e você nem tanto, você está parado, estagnado, aquele cara está correndo uma jornada que você nem imagina. Ele está correndo atrás de conhecimento, imersões, ele está envolvido em cursos, ele comprou mentoria, ele está se desenvolvendo. E às vezes você, né, está parado e, cara, não está acontecendo nada e nem vai acontecer. Por quê? Porque justamente o grande problema é o camarada não fazer nada e querer... Aí eu acho, né? Tipo, não tô fazendo nada e tô querendo ter um resultado diferente. Não faz sentido, né? Ou não. Ou o contrato, igual você já falou, contrata a agência e fica aqui sentado na cadeira esperando o milagre acontecer. Né? Achando que porque o lead entrou em contato que ele vai sair da casa dele porque ele mandou aquele orçamento seco e vai até a assistência. Como se ele fosse a única assistência técnica do mundo. Então tem algumas coisas que a gente tem que acordar como empresários e falar: peraí, se isso aqui não está funcionando, por que não está funcionando, né, para mim? Por que funciona para o outro e não funciona? A questão que você tem que ser provocado é essa. Por que entra aí no Google, olha lá quantas assistências fazendo anúncio. Igual um dia você colocou, o camarada confrontou você lá, falou: tem um monte aqui de concorrente. Cara, se tá lá, é porque tá dando certo. Já parte daí, a premissa é essa. Agora por que no meu modelo de negócio não está funcionando? Faz uma pesquisa de mercado, vai estudar qual foi a última vez que você fez um estudo de como vender pelo WhatsApp, quais gatilhos mentais você falou: cara, eu vou aplicar no meu projeto, no meu programa. Então, se você ficar parado, obviamente a concorrência
ela vai atropelar e o mercado, a tendência é só daqui para frente piorar e piorar muito. É isso aí. E falando de estratégia, vou dar uma estratégia aqui para um dono de assistência que fatura até 50k, Marcão. Boa. Simples ajustes pode fazer esse cara dobrar o faturamento. E o principal, se você fatura até 50k, se você fizer Google, se der para fazer Google na cidade que você tá aí, cara, fala se eu tô certo, Marcos, 2, 3 meses, 4 meses no máximo, se o cara for agarrado, ele já conseguiu dobrar o faturamento. O cara chega aqui faturando 30. Faz Google, 4 meses dá pro cara estar no 60 tranquilinho, sim ou não? Até antes, né? Sim, com certeza. Hoje, depois de alguns estudos que nós fizemos aqui interno, um dono de assistência técnica, se ele for muito agarrado, se ele for bem obstinado, ele consegue, se o Google rodar na cidade dele, ele consegue faturar 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. Em quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Se ele for muito agarrado, em 6 meses ele está faturando Boa. 100 mil reais. E não é uma promessa vazia e vã. Tanto é que a gente tem um exemplo aqui de um cliente que ele estava com a gente, ele saiu porque ele queria... Tava com a gente já faturando 100k. 100k. Mas aí ele queria conhecer... Outras agências. Porque O mundo. Queria viajar o mundo. Queria viajar. Aquele filho pródigo da Bíblia, sabe? Tinha o pai amoroso, o pai tava aqui dando tudo pra ele. Ele falou: não, esse negócio, né, eu acho que posso ganhar mais. Tá tudo certo. E ele foi dar uma voltinha por aí. E quando ele voltou, aí ficou lá 3 meses com a outra agência, e caiu o faturamento drasticamente. E não foi a gente, ele mandou o gráfico, você lembra? Sim. Ele mandou um gráfico. E realmente despencou. E ele voltou a fazer a campanha no primeiro mês dele, ele já estava no 100k. E o faturamento dele lá embaixo. O que aconteceu? Aconteceu que tem um mecanismo validado pelo nosso ecossistema que consegue levar o cara pro Ele já tá com a gente no terceiro mês e o terceiro mês batendo 100k. Ele mesmo. Aí você falou: tô feliz aí com 100k, que ele falou pra você. Não, já quero 150. Porque isso aí pra ele é normal. Já então, ficou normal. Ficou normal, porque pra ele é normal. E você entendeu? Então, quando eu falo que é possível a pessoa chegar aqui, obviamente, com um faturamento de pelo menos uns 25, 30, agora do zero, não. Se o cara chegar zerado, cru, não, por quê? Só se o cara for muito, mas muito agarrado, tiver uma equipe de vendas, aí muda o jogo. O cara fala assim: ó, eu tenho um budget pra chegar forte, ter um bom lugar, uma boa assistência e ter verba pra poder entrar forte. Mas com 30, 40 mil de faturamento, em 6 meses você vai para 100 tranquilo. Boa. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você. Por que algumas assistências crescem e outras ficam no mesmo lugar, Marcão? Eu alucino que não existe uma pergunta, uma resposta pronta, né? Cada caso é um caso. Mas tudo tem a ver com a mentalidade, Thiago. Eu acho que a mentalidade dos empresários hoje, até mesmo aqui falando sobre assistência técnica, tudo tem muito a ver com aquilo que você acredita. Se o cara acredita que ele pode faturar 100 mil reais, como nós falamos aqui, ele vai faturar 100 mil reais. Porque ele vai correr atrás daquilo. Aquilo é um alvo, aquilo é um objetivo para ele. Agora, se ele acredita que, cara, não, eu vou faturar 30, 15, 20, é o que ele vai faturar, porque a mente dele está condicionada àquele faturamento. E parece que é papo de coach, mas é verdade. Então, se eu coloco um teto, se eu coloco uma barreira, é isso. Então, você não vai estudar, você não vai se desenvolver primeiro, as competências que você não tem. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em gestão, como dono de uma assistência técnica, e eu quero alcançar 100 mil reais. O que você vai fazer? Você vai fazer curso, você vai se envolver em mentorias, você vai conectar com pessoas que conseguiram alcançar aquele objetivo. Ecossistema como o nosso, por exemplo, eu procuraria esse programa. Pô, não estou fazendo jabá, mas, cara, se vocês têm aí vários cases de sucesso, eu quero estar aí com vocês, quero aprender com vocês, ter humildade para aprender. E aí o cara que ele tem essa ganância de querer sair dessa zona de conforto, ele é imparável até ele alcançar aquele resultado. Vai em curso, vai em imersões, você não vai ver o cara trocando de carro, você não vai ver o cara investindo em dinheiro e outras coisas, a não ser em busca, em pró daquele crescimento. E isso é o que, na minha opinião, faz toda a diferença para um dono de assistência técnica ir para um próximo nível. É assim, é a ganância do cara. É o cara falar: opa, eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso conquistar mais. Agora, não é eu terceirizando. É eu chamando, como você falou, chamando a responsabilidade para si e fazendo aquela parada acontecer. Agora, tem que estudar. Tem que se desenvolver. Não dá para ser empresário, como nós falamos aqui, preguiçoso.
Não vai, cara, não vai, não. A gente falou lá de uma agência, conversando com aquele menino lá, pô, o cara saiu de 300 mil de faturamento para quanto? 20 milhões de faturamento? Que foi? Por aí. Por aí. Como é que o cara sai de 300 mil de faturamento e vai para 24 milhões? Então, assim, o cara foi buscar conhecimento em tudo que é lugar. Você, eu, todo tempo a gente está buscando conhecimento. É imersão, é curso aqui, é mentoria ali. Para quê? Para você ir para um próximo nível, subir um degrau. Agora, se você fica aqui parado, desculpa, esses 100 mil reais não vai vir. Não vai vir. E eu vejo que falta essa ganância, Thiago. Cara, você senta aqui, ó. A gente tem 250 clientes, só de assistência técnica. Cara, a gente tá numa narrativa de faturar 100 mil reais desde quando a gente fundou esse projeto. Dá pra contar nos dedos das mãos os caras que realmente querem isso. O cara fala, pô, meu, eu tô indignado. Pô, você viu aí esse caso. O cara tá indignado porque faturou só 100 conto. O outro lá tá satisfeito. Pra mim não tem certo nem errado, mas é a tampa do cara. É a visão que ele... É o tanto que ele enxerga. Então, talvez, na minha opinião, o cara fica no ponto lá da assistência dele, ou lá na bancada, arrumando dispositivo, ou sei lá, linha branca, e tá pensando assim, meu, esse mês aqui eu vou bater minha meta. Qual que é a meta do cara? 20 conto, 18 conto. Por quê? Porque ele colocou um limite para ele. Ele não conseguiu ver mais. E aí é aquela coisa, você só consegue ter aquilo que você enxerga. Papinho de coach, mas é a verdade. É o que o Érico Rocha ele fala. Quando você vê algo, não tem como você desver. Então, quando você vê, cara, puta, é possível, você vai correr atrás. Então, essa parte de inspiração não é uma inspiração motivacional, é uma realidade. Como é que pode uma assistência técnica faturar 1.000 milhões? Como é que pode aquela autoassistência faturar 150 mil, 200 mil? Por que aquele cara só tem de PJ e fatura 150 mil e eu aqui não faturo? Cara, tem alguns porquês que você tem que confrontar. Aí o que vai acontecer? Modelo de negócio nosso aqui. Quero faturar 1 milhão, 1,5 milhão por ano. Amanhã, eu sei que eu já tenho muitas pessoas modelando a gente, copiando a gente. Por mês, né? Na verdade eu falei, né? Por mês? Você falou por ano. Não, por ano já é, pô. Por mês. Tô falando de faturamento de 1,5 milhão por mês. Quando alcança isso, a agência que tá lá modelando, copiando a gente, tá lá, sei lá, o que o cara vai falar? Mas por que esses caras conseguem e eu não consigo? Quantos podcasts você grava? Quantas imersões você foi? Quantos sábado e domingo você ficou enfiado? Domingo passado, sábado e domingo, você tava lá enfiado, sexta, sábado e domingo. Quantas mentorias você tá envolvido? Quantos cursos você tá ali estudando? Cara, experiência. Você quebrou pedra. Então, na minha opinião, o dono de assistência técnica hoje, que está enfiado só em curso de reparo de placa, troca de tela, o último equipamento da moda, não está errado. Só que só está olhando para uma parte do negócio dele. E essa parte, Thiago, se assim eu posso dizer, é a menor parte do projeto. A maior parte seria comercial, gestão, estrutura, finanças, que a gente vai até falar um pouco aqui. Então você vê que as estratégias elas estão todas encaixadas uma nas outras. É tipo um quebra-cabeça. Todas as peças têm que se encaixar. Só que na minha cabeça, a única coisa que se encaixa na mente do dono de assistência técnica é o reparo. Exato. É o reparo. Se você for olhar a maior parte dos caras que ensinam alguma coisa técnica, o Instagram dele é bombado. Tá lá, 40 mil, 60 mil, 70 mil seguidores. Porque o cara quer a última dica de como trocar uma tela. A última dica de uma automação de alguma coisa, formatação de troca de... sei lá. Então o cara ele fica só buscando aquela parte técnica. E esquece essa parte de gestão. E a gestão é o que vai fazer o cara ir para o próximo nível. É isso aí. E somando aí com o Marcos, né? Por que algumas assistências crescem, outras não? Eu acho que a parte da mentalidade é o principal. E eu vou falar um pouco da parte prática. Mas talvez para a prática você precisa ter primeiro a tal da mentalidade, né? Mas, cara, hoje eu não tenho dúvida que a maioria das assistências que faturam bem hoje fazem marketing. E a gente vê ainda uma grande parte do mercado que não faz marketing. Então, dono de assistência, você precisa fazer marketing. E o segundo ponto, que aí menos assistência se preocupa com isso ainda, porque as que acertam a veia no Google ficam
igual droga, né? Ficar droguinha pelo lead ali, é você pensar em braço de faturamento. E aí tem mais a ver aí com mentalidade ainda. Por quê? Porque para você desenvolver braços de faturamento dentro da sua assistência, aqui é meio chovendo molhado para quem já acompanha a gente tem que pensar que a audiência é sempre rotativa. Pode ter alguém aqui ouvindo esse podcast pela primeira vez, por exemplo. Então, cara, você precisa fazer a tua assistência técnica faturar de tudo que é lado. Ela precisa vir grana de tudo que é lado. Tem que vir grana do Google Ads, do Meta Ads, de indicação, de relacionamento pós-venda com o cliente, de campanhas específicas durante o ano, de empresas, de PJ, de influencer, de parcerias, de eventos. Tudo, cara, tem que vir. Né? Então, por exemplo, uma baita sacada. Um dono de assistência técnica. Se tivesse ido, ou alguns foram, né? Não sei se fizeram isso. Mas lá no evento do G4. Cara, 9 mil donos de empresa. Exato. Você acha que dá pra fazer um network lá ou não? Com certeza. Pô, cara. Lá tem empresário ali que tem quantos celulares, quantos smartphones dentro da empresa do cara? Tinha uma empresa de importação lá, né? Gigante. Então, assim, tem muita coisa que dá pra você fazer. Só que aí a gente volta um pouquinho, né, no que o Marcos falou da questão da mentalidade. Mas é muito necessário você ter marketing e ter braços de faturamento. Beleza? É isso que vai fazer a sua assistência crescer, meu amigo. É isso aí. As melhores estratégias, as melhores assistências sabem disso, né? E esse gatilho que você colocou aí, as melhores assistências, elas sabem disso. O duro é que é inconsciente o nosso ouvinte, ele não sabe isso. Então, o que nós provocamos você cara, as assistências que estão crescendo, elas sabem alguma coisa uma técnica que você ainda não domina. Isso tem que estar muito claro para você. Assim, Thiago, você tem que ter humildade para reconhecer e falar, pô, por que a minha agência hoje não fatura 1 milhão por mês? Cara, se você for arrogante, você não vai descobrir. Agora, se você for humilde, você fala, pô, se tem agências que faturam 1 milhão por mês, eu também posso. Agora, eu vou descobrir o caminho, vou descobrir o mecanismo, vou abrir braços para alcançar esse objetivo. E a nossa provocação por que a assistência do fulano fatura 1 milhão? E a sua 18, 17, a outra fatura 200, a sua fatura 17, 18, 15. Por quê? Você é menos que a pessoa? Não, é porque existe uma competência que você não sabe. Você não domina aquela técnica. Cara, técnica do quê? Técnica de vendas. Pô, tem gente que não domina a técnica de vendas. Técnica de marketing. Cara, beleza, como assim marketing? Campanha no Google? Eu sei, eu tô fazendo a minha. Tem muitos donos de assistência hoje que estão fazendo a campanha. Ele mesmo está fazendo a campanha dele. Tá errado? Cara, sinceramente, se estiver trazendo muito resultado, muito volume, não. Mas se você não está trazendo resultado, tá errado. O que é? Você não domina aquela competência. Então você vai. Aí você quer fazer tudo. Aí eu quero fazer o marketing, eu quero cuidar da parte, da parte contábil da empresa, quero cuidar da parte de gestão, quero cuidar de tudo. E acaba não fazendo nada. Então, cara, o que eu domino aqui? Pô, eu não domino marketing. Então, contrata uma empresa para fazer isso. Já é uma coisa que você não sabe. Mas na sua cabeça você pensa que sabe. Isso que é o problema. Não, eu sei subir a campanha. Eu lembro que chegou um cliente aqui, a gente até falou dele, acho que semana retrasada. Ele punha 40 mil no Google. 40 mil. E ele pagava R$60 no lead. E o cara tava felizaço da vida, pagando 65 no lead. Eu falei, pô, caro, não é meu esse lead? Não é o nosso hábito pagar isso aí. Falei de Ferreira lá pro gestor de tráfego, falei, dá uma ajustada aqui, vai por aqui e tal. E ele fez lá, baixou para R$17. E eu sei que o cliente recebeu o mesmo volume de lead com 2,5 investido. Nós economizamos para ele R$24 mil. E o cara ficou, acho que foi 28, desculpa. E o cara ficou, assim, surtou. Só de ter adquirido o programa, ele falou, cara, valeu a pena. Ou seja, olha o tanto de dinheiro que ele estava desperdiçando ele fazendo o marketing dele. Outros também chegaram aqui já sem tag, sem, cara, a página toda detonada. Mas o cara tava lá fazendo. Eu acho que para começar tá bom, cara. Mas se você quer profissionalizar o seu negócio, você tem que entender que existe coisas que você não sabe. E existe algumas assistências que sabem jogar o jogo. Caramba, meu jogo é esse aqui, ó.
fornecedores. Qual que é o jogo? O cara, ou tem um cliente nosso, o que ele fez? Ele fez uma estratégia muito boa. Ele fez uma conexão com um parceiro de peça, um distribuidor, e o cara deixa em consignação, tipo, um estoque lá, na assistência dele. E fica lá um estoque, e aí depois, fecha o mês, ele paga tudo que ele usou. Aí eu reponho o estoque do que usou, o que tem lá já fica, e ele joga esse jogo. Enquanto a assistência está pondo o dinheiro na frente, esse cara ele trabalha com 30 dias. Isso é o quê? Por que essa assistência está dando resultado? Porque ele domina uma competência que você não domina. Então, são várias coisas que tem pronta entrega. Tela de S23 Ultra, tela de iPhone 14, sei o que e tal. Então, o cara tem tudo. Conector, você fala assim, eu quero trocar agora a tela do iPhone 15 Pro Max. Ele fala, eu tenho. Não tenho que ir no fornecedor, eu tenho pronta entrega. Agora, quantas assistências não tem esse recurso, não tem esse acesso? Mas por quê? Porque não, é o que você falou, não está conectado. O cara está sozinho. E é sozinho mesmo. Então, cara, descobrir essas lacunas aqui, fechar, na verdade, vai ajudar você de forma infinita. Então, as melhores assistências, elas sabem isso. Elas sabem coisas que você, de verdade, nem imagina que isso possa acontecer. É mais ou menos assim, né, Thiago? Cara, o meu fornecedor local, ele não me dá nem a chance de sair com a peça sem pagar. Quiçá deixar um estoque na minha assistência. Acho que isso é bizarro, né? O cara fala, caraca... Cara, poder do network aí, né? Quanto deve ter de estoque lá? Deu 50 pau, 30 pau? Não sei, mas tem lá. O cara falar que eu tenho tela de qualquer telefone, deve ter muito mais que isso. Então, são isso que as grandes assistências, elas se destacam. E não é só isso, né? Tem outras coisas também mais aqui. É isso aí. E vamos lá, continuar aqui nas estratégias para você aumentar o teu faturamento. Não tem como falar um pouquinho de número, né? Então, isso é um grande diferencial em qualquer empresa, também em assistência técnica, né? Você dominar os teus números. Já demos exemplos aqui em outros podcasts de clientes que ganharam dinheiro com o Google, torraram dinheiro, ficaram sem dinheiro para colocar. Mas o que é o meu recado aqui? Você precisa ter um financeiro ajustadinho, você precisa ser bom de dinheiro. Se você não for, você precisa contratar alguém que é. Né? Então, outro dia também eu conversei com um cliente que queria entrar, né, no comercial, e o cara falou, cara, meu maior problema não é ganhar dinheiro, meu maior problema, isso eu já ouvi algumas vezes, meu maior problema é saber gastar o dinheiro. Porque eu faturo e não vejo onde o dinheiro vai. Né? Tem cliente aqui que tem um baita resultado com o Google e não escala Google porque não consegue pagar mais no Google, porque chega no dia de pagar o Google lá, o caixa do cara enroscou e não sei o que lá. Já vários têm essa desculpa. Então você vai vendo que às vezes por você não controlar, não ter um controle legal das suas finanças ali e priorizar para onde o dinheiro deve ir, cara, não vai para frente. Cara, a gente já teve casos aqui do cliente deixar de pagar aluguel para pagar o Google e deu certo. E o cara cresceu, escalou, negociou o aluguel, pagou e tá aí até hoje. Né? Mas assim, não é o ideal você chegar num ponto desse. Mas você precisa ser sábio. Você precisa ter ali uma questão financeira de entender, né? Cara, o que é prioridade para mim? Eu posso ficar sem marketing? Não, não posso. Então eu tenho que pagar o marketing. Posso ficar sem colaborador? Pô, também não posso. Então o salário do cara é não sei o quê. E aí você entender os seus custos e conseguir lidar com isso. Pô, Thiago, mas e quando eu tenho um mês ruim? E quando, né? Porque oscila muito, né? Comércio. E quando o fluxo de caixa acaba? Aí, meu irmão, é que a giripoca pia mesmo pra valer. Porque nesses momentos que aí sim você precisa ser empreendedor. Então assim, tem que pegar dinheiro em banco? Não sei. Se pegar tem que ser com responsabilidade. Tem que usar cheque especial? Não sei. Se usar, a mesma coisa. Cartão de crédito? A mesma coisa. Mas cara, hoje pouca gente trabalha com a tal da previsibilidade. Pela dificuldade do nicho, né? Por ser venda de necessidade. Por muitas vezes não ser venda de produto de impulso. Então, acho que o pulo do gato, na parte de grana, de assistência técnica, é o dono conseguir acertar a previsibilidade do negócio dele. Então, o cara ter algum caixa, o cara conseguir ter alguma regularidade com o marketing, o cara não se emocionar em gastar um dinheiro que ele não deve, né? Até a sua empresa, cara, realmente ganhar um certo corpo.
ganhar um certo equilíbrio, né? E o Marcos fala muito isso, que é você não tirar tudo que sobra, é você segurar seu carro, segurar uma viagem, até a tua empresa encorpar. Encorpar em que sentido? Pô, eu tenho 3, 4 meses de despesa fixa guardada, eu tenho 6 meses de despesa fixa guardada, hoje eu já tenho tantos braços de faturamento que a minha previsibilidade aumentou. Pô, hoje para eu faturar pouco precisa dar muita coisa errada. Não que ainda não possa dar, mas é mais difícil. E aí você vai com esse feeling, né? Agora, cara, se você não cuida bem do seu fluxo de caixa, vai ser muito difícil você conseguir aí ter uma assistência que cresce, né? Todo ano. Eu super concordo com essa questão aí do fluxo de caixa. E assim, você tem que tomar cuidado. Acho que nós já falamos isso aqui em outros podcasts, que é o seguinte: o dinheiro entra toda hora. Exato. Toda hora pinga, toda hora pinga. E se você não tiver uma disciplina de ser um empreendedor, se você não, ainda mais se você for o eu assistência, sozinho, o que vai acontecer? Você não presta conta para ninguém. E por você não prestar conta para ninguém, aí é que é o perigo. Porque o dinheiro basicamente é seu, a assistência técnica é sua, e você acaba sendo irresponsável com o que no tocante a esse dinheiro. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma autodisciplina, em que você tem que prestar contas para você mesmo, se você é sozinho, né? Por quê? Tudo que entra, você documenta. E tudo que sai, você também documenta. E você vai começar a fazer conta, né? A gente fala sobre uma regra 60-40, nem para todo negócio ela se aplica. Eu tento aplicar isso em toda a minha vida, né? Que você só pode gastar 60% de tudo que você ganha. Então, cara, você ganha R$1.000, você vive com 600 e guarda 400. Cara, vou viver como miserável. É assim. Aí, por quê? Se você for fiel nesse pouco, quando você tiver muito, você vai ser fiel também. Para o negócio, às vezes, para alguns negócios funciona, para outros não. Mas, como é assistência técnica e é prestação de serviço, eu alucino que dá para jogar esse jogo também, tá? É só uma questão de... As peças não, mas na mão de obra dá para você fazer a regrinha. Porque aí você vai se disciplinando, né? E vai ajustando a sua rota. Óbvio que não é para você gastar com você. Aí é que tá. O gastar 60% está atrelado à despesa total. Esse aqui é a treta. Igual quando você colocou assim, a pessoa ter 6 meses de reserva. Tem donos de assistência técnica que o cara tá assim, eu não sei como vou pagar o aluguel do mês que vem. Desse mês, às vezes. Tipo assim, o cara já entra o mês, ferrou. Eu fico imaginando, não acompanho muito futebol, mas eu imagino a cena. Deve ser assim, cara, você tá jogando uma final de campeonato e... Começa 5-0 pro outro. Começa de 5-0 pro outro e os seus atacantes com a perna quebrada. Você fala, caraca, velho. Tipo, parece que não vai não. Esse jogo já tá perdido. Então, isso é muito ruim. E você trabalhar... pressão é bom. Pressão empurra o cara. Né? Agora, a tensão não. Né? A tensão ela pode desequilibrar você emocionalmente. Então, muitas pessoas elas não são criativas, Thiago, porque o tempo todo ela está pensando em como pagar as contas. Tá tensa. Ela não está preocupada, ela não está... gastando energia em crescer gastando energia e, cara, eu tenho que ser criativo. Eu não sei se você já percebeu. A gente nunca, graças a Deus, ficou aqui pensando, caramba, como é que a gente vai pagar os colaboradores? Caramba, como é que a gente vai pagar o aluguel? Não, por quê? Porque existe um plano. Agora, tá pagando o preço. Ninguém anda aqui de Porsche, ninguém anda aqui fazendo cruzeiro toda hora, ninguém anda aqui fazendo viagens para Europa, porque não é o momento. Mas quando chegar, opa, vai dar. Então, acho que você tem que respeitar as fases do seu negócio. E eu vejo que, às vezes, os donos de assistência técnicas e empresários, eles acabam misturando as finanças. E isso é o maior vilão, né? E é o que traz aí uma quebradeira lascada. Aí o cara passa o cartão dele, ele pega o cartão da mulher, de crédito, passa na loja, aí antecipa, pega aquele dinheiro que antecipou, que, cara, vira um angu. Vira um angu danado. E como se livra daquilo? Pega dinheiro caro emprestado. Cara, dinheiro para pegar emprestado de banco, né? Cara, tem que ser barato. Senão você tá pego, meu irmão. Você acha que tá fazendo um bom negócio, fazendo um péssimo negócio. Tá? Eu não sou contra empréstimo, mas desde que
o dinheiro... Tem que ser empréstimo para crescer o negócio, né? Exato. Empréstimo para pagar a conta é um BO também. Exato, então, são essas coisas que o cara também... eu fico preocupado que o cara pensa assim, cara, eu sou empresário. Aí ele pensa assim, na cabeça dele, empresário tem que ter um carro importado, empresário tem que morar bem, empresário tem que comer bem, empresário tem que se vestir bem, e empresário realmente tem que fazer todas essas coisas. Só que tem que ter a janela de tempo. Você precisa respeitar esse tempo. Cara, às vezes você vai se confrontar. Caramba, eu sou empresário, mas eu tenho esse carro. Mas porque o meu negócio ainda não me paga por ter esse carro. E aí você vai tocando. Eu sou empresário, mas ainda não tenho... Eu não sou empresário ainda para sentar naquele restaurante. Eu ainda não sou empresário para fazer aquela viagem. E aí a tal da comparação também ela pode pegar muito, né, para você. E você pode se perder nessa questão aqui de querer se comparar e querer ter o que as outras pessoas têm. Isso é perigoso demais. Toma cuidado para você não se perder nessa parte das finanças. Eu acho que isso aqui, a gente até gastou um pouco mais de energia falando sobre isso, mas... aqui tá o maior vilão para todos. O cara compra apartamento financiado, casa financiada, carro financiado, escola de criança e tudo tá na conta da assistência técnica para pagar. Cara, de verdade. A assistência tá lá faturando 18, 20 mil, o cara tem uma dívida o custo de vida de 12. Cara, é porrada. Tipo, é porrada, cara. Você tá ali, eu olho e falo, você é um herói, cara, porque é uma vida que eu não queria pra mim. Aí você fala, então você não quer desafio? Eu quero um desafio que eu falo, é um desafio que não traz tensão. Agora, a pressão é bom, agora a tensão não é. Então, isso aí. O seu aluguel é uma coisa que você não deveria nem pensar em pagar. Tipo assim, quando eu falo pensar em pagar, cara, chegou o aluguel, põe débito automático o aluguel. Não era nem, sabe, luz, água, internet, todas essas coisinhas que o cara fica desesperado pra pagar. Se você está desesperado para pagar essas contas, que são contas básicas, tem problema na sua gestão. É isso aí. Boa. Bom, outro que eu queria falar aqui, mas de uma forma diferente hoje, que seria outra estratégia, né? É a questão de você ter um atendimento como diferencial. E aí não vou voltar nesses assuntos de atendimento de Google, essas coisas que já tem bastante conteúdo aqui falando disso. Mas o que eu quero falar de atendimento como um diferencial para você aumentar o teu faturamento? O que um dono de assistência ele precisa entender a todo custo? Cara, ninguém gosta de ir numa assistência técnica. Ninguém se prepara financeiramente, o mês que vem eu vou gastar R$500 de assistência técnica. Assistência técnica é sempre uma parada que é assim, é o imprevisto. É a coisa chata que aconteceu no mês, né? E aí o grande desafio do seu atendimento é o quê? É você entender, cara, como é que eu gero uma boa experiência para um cara que, no fundo, não queria vir aqui. Né? Então, pessoal, vamos ser sinceros. Para mim, existem dois pilares, tá? Dois extremos, desculpa. O primeiro extremo, eu vou dar um exemplo aqui de uma oficina mecânica. A maioria, não vou generalizar de maneira nenhuma, mas a maioria da oficina mecânica, cara, é a necessidade mesmo. Você nem olha direito pro mecânico, o cara não sabe nem falar com você direito, não tem experiência nenhuma, pós-venda, então imagina, é tudo assim. Tudo não, né? A maioria. E você tem um outro extremo, por exemplo, você pega ali hospitais. Tem hospitais hoje, cara, que você entra, e obviamente não vamos falar do SUS, né? Mas que, cara, tem vários, eu também não conheço hospitais assim, mas tem vários, já vi uns 3 cases, principalmente lá fora, de hospitais que a pessoa vai e tem a experiência de um hotel 5 estrelas. Né? Não só no luxo, mas, sabe, no atendimento, na limpeza, na cordialidade, na comida, né? Que pro hospital é um baita diferencial, uma das grandes dores, né, de quem vai pro hospital, comer comida de hospital. O negócio tem uma má fama danada. E se eu tivesse hospital, a primeira coisa que eu investiria era na comida. Pra todo mundo sair bem falando, né? Não precisa ser uma comida chique, mas uma comida boa. Então são dois extremos. E assistência técnica hoje, eu vejo que existem nos dois extremos. Tem poucas assistências hoje que conseguem dar uma experiência do cliente sensacional. E a maioria, na minha opinião, tá muito mais lá pro geralzão do mecânico. Né? Então, assim, pensa comigo. Quebrou alguma coisa na casa do cara, ou um celular, ou um computador, que o cara não contava que ia quebrar. Aí o cara já pensa assim, mano, vou ter que gastar um dinheiro que eu não contava. Aí o cara vai numa assistência. Às vezes pega lá o beabá.
Oi, bom dia, boa tarde. Aquele mais do mesmo. Aí o cara vai lá, manda fazer o serviço e paga o serviço. Se tudo correr bem, se nada der errado, já é difícil esse cara falar que foi uma boa experiência. Verdade. Por quê? Cara, eu gastei um dinheiro que eu não queria. Tipo, mano, eu quebrei a perna. Como é que eu quebro a perna e vou consertar a perna e é uma boa experiência? É muito contraditório, né? Mas aqui eu acho que existe um grande buraco no mercado, uma grande oportunidade no mercado. De um dono de assistência conseguir fazer a experiência do cliente desde a pré-venda até o presencial ou até o delivery. Pô, cara, sabe, voltar o aparelho com uma cartinha, mandar uma pergunta assim. Marcão, fala se você não ia gostar de receber uma pergunta assim. Marcos, consertamos aqui o seu iPhone 15 Pro Max, né? Eu sei que para você deve ter sido algo ruim isso ter acontecido, mas eu espero que a nossa empresa tenha feito desse algo ruim uma experiência boa para você. Cara, tipo, de verdade, que assistência que faz isso, meu. Entendeu? Que assistência que se preocupa com isso. Eu acho que isso é um diferencial que marca o usuário. Por quê? Porque ninguém faz. Quando alguém faz, fala, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui, sabe, é o cara... Às vezes, você pode estar aí como hater, né? Pensando, isso nunca vai acontecer, porque é uma bosta mesmo ter que gastar dinheiro com assistência. É difícil fazer da experiência ruim uma boa. Beleza, vamos partir desse raciocínio. Na minha opinião, se o cliente enxergar que você se esforçou para melhorar a experiência dele, eu acho que já vale. Eu acho que para aquele cara que é o teu cliente ideal, para aquele cara que dá valor, para aquele cara que é o que vai salvar o seu contato para voltar a falar contigo ou para te indicar para alguém, para esse cara já valeu. Pô, cara, aí você pega um outro exemplo. Você pega um cara que tá doente. Cara, porra, tô doente. O cara entra no hospital para fazer uma cirurgia. Cara, uma cirurgia e o cara entra no hospital como, Marquinho? Energia lá embaixo. Sim. Pode até estar com fé tudo, mas, mano, triste, não querendo estar lá. Agora fala pra mim, quando o cara sai do hospital, como ele sai? Sacou? É sobre isso. Como é que o cara sai da sua assistência técnica? E você pode ter certeza, o principal pro cara sair do hospital feliz, primeiro, ele tá saindo, né? Significa que na teoria deu tudo certo, mas teve muita coisa ali que o hospital fez. As enfermeiras, o médico passou, apertou a mão, elogiou, falou que deu tudo certo, elogiou o comportamento dele no pós-cirurgia e não sei o quê. E esse cara sai de lá, cara, com uma energia, com um ego diferente. Claro que, pô, a gente tá falando de vida, de pessoas aqui, né? Um exemplo talvez um pouco mais forte. Mas, pô, não tem como o cara sair da tua assistência sorrindo também? Será que não tem? Eu acho que tem. E tem vários caras que conseguem fazer isso, na minha opinião. É uma coisa que você colocou, que é uma observação bem legal em cima disso. As pessoas, elas não estão preocupadas com o quanto você sabe. Elas, né, uma máxima que dizem por aí, que elas estão preocupadas com o tanto que você se preocupa com elas. E tudo tem a ver com as pessoas mesmo, né? Você tem que entender o jogo, que tudo se trata para o usuário, né, que procurou você, que procurou aquele serviço, e não sobre você, é sobre o cliente. E quando a gente fala que é sobre o cliente, alguns donos de assistência técnica, alguns empresários, eles pensam assim, mas como assim? Eu trato bem. Cara, o tratar bem, o atender bem, não é suficiente. É o que a gente fala, né, que é o encantamento, né, que é aquela coisa que Hollywood faz muito, que Disney faz muito. Né? É a questão da série. Por que as pessoas assistem uma série aí, uma temporada com 100 e tralá de episódios? Porque os episódios, eles são ricos com gatilhos para amarrar o usuário na tela. Tempo de tela, tempo de experiência. A pessoa está gastando 40, 60 minutos da vida dela assistindo. Tem pessoas que maratonam, assistem 3, 4 episódios em um dia só. Se você falar que é legal, não é. Cara, o cara fica lá 2 horas, 3 horas maratonando uma parada, não é tão legal assim. Tá deixando de ficar com a esposa, tá deixando de ficar com o esposo, tá deixando de ficar com a família, mas o pessoal que mexe com o filme, eles são tão bons
em produzir uma boa experiência que pro cara aquilo é bom. Então, o que é mais valioso hoje para você? É o tempo. Tempo, você não consegue recuperar. E os caras conseguem fazer com que você gaste 2, 3 horas do seu tempo assistindo algo que eles fizeram sem que você tenha nenhum tipo de benefício. E aí, o que tem a ver, Marcos? Isso com assistência técnica? Tudo tem a ver. Se você consegue gerar experiência, que foi o que você falou, para o usuário, ele vai lembrar de você, não só vai lembrar, vai recomendar e vai ter essa experiência, que para ele é muito importante, pro resto da vida dele. Eu tenho experiências que eu fui uma vez, eu não gosto muito de comer, você sabe disso. E o Pedro, foi aniversário dele, ele falou, pai, queria no mexicano, não sei o quê. Eu falei, pô, Pedro, caraca. Falei, nossa, até cocei a cabeça. Falei, negócio de comida com abacate, uns negócios esquisitos e tal. Cheguei lá, o negócio todo mexicano mesmo, temático, tinha as comidas. Mas eu já fui em outros restaurantes mais caros e tudo, mas lá foi diferente. O pessoal tratou bem, do início ao fim. Perguntou se nós conhecíamos o lugar, falamos que não. Perguntaram se nós já havíamos comido comida mexicana, também falamos que não. E aí eles foram trazendo as entradas, foram explicando. Cada prato que eles traziam, eles explicavam. E falavam o porquê e tal. Esse aqui é só para vocês degustar. Se caso vocês não gostarem, a gente não traz mais. E eu fiquei olhando e falei, pô, qual que é o seu negócio que eu vou avaliar vocês? Na frente do cara. Então por quê? Porque passou uma experiência muito boa. Tudo bem, Marcos, mas lá você estava comendo, se divertindo, era aniversário do seu filho. Eu falei, cara, poucas vezes eu tive um atendimento assim. Falei para ele falou assim, não, nós somos treinados, capacitados para atender bem. Então, tô falando aqui no episódio, passou quanto tempo isso? 3 anos, mais ou menos. E nunca mais esqueci. Aí, ó. Sacou? A experiência, ela tá muito atrelada. Aí é o que você falou, às vezes, por não dar o dinheiro, esse tipo de coisa, físico, as pessoas acabam não olhando tanto para isso, né? Mas tudo tem a ver com a experiência. A experiência ela é o que vai fazer com que você ganhe tração no seu negócio. A gente aqui na TX, a gente tenta passar o máximo de experiência positiva para os nossos clientes. Sei que tem muitas coisas para melhorar aqui dentro, sei disso. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E a gente está sempre buscando a melhora, mas a ideia é sempre passar o quê? Uma boa experiência para os nossos clientes. Hoje, através daquele trabalho do Farm, que a gente implementou, os clientes se sentem hoje, como que é a palavra certa? Cuidados. Sabe, tipo, cara, nossa, você... Estão querendo ouvir minha opinião, né? Querendo ouvir minha opinião. Você tem um canal na sua empresa para a pessoa ligar, para saber como que, se o que você contratou tá fazendo sentido. Não é pra pessoa ligar, não. A gente que liga, né? A gente que liga pra pessoa. Exato. Não é o cliente ligar para uma ouvidoria, um 0800. É a gente que liga para ele para saber se ele contratou tá fazendo sentido. Exato. Então, assim, cara. Marcos, Thiago, vocês têm dinheiro? Não tem dinheiro, não. Vocês querem se aparecer? Não queremos se aparecer, não. A gente quer entregar o que você comprou. O que a gente promete. O que a gente promete. Então, assim, cara, se você tem uma assistência técnica hoje e você só quer fazer um reparo e pegar aquele dinheiro e bater sua meta, cara, não tem certo nem errado. Só que o máximo que você vai ter é isso aí. É o desprezo dos seus clientes. Cara, a real é essa. É isso aí. Thiago, quantos clientes que saíram daqui e voltaram? Eu perdi a conta. Eu também, graças a Deus. Perdi a conta. Os caras ficam constrangidos quando quer voltar. Pede desculpa. Mano, me desculpa. Eu falo, tá tudo certo. Você fala, tá tudo certo. Mas por quê? Porque o cara teve uma big de uma experiência aqui. E às vezes for provar fora que não é por aí, né? Fora, cara. Tá tudo... se vocês fossem tão bons, o cara não teria saído. Aquilo que a gente fala. O cara... Pô, a gente cresceu tanto nos últimos tempos, porque também isso foi uma coisa que caiu em pauta. Vocês cresceram muito, perderam a qualidade. Gente, antes era eu e o Thiago que fazia reunião. Vai fazer reunião comigo, fazer reunião com o Thiago. É outro nível de reunião. Vai fazer reunião com alguém do meu time. É outro nível de reunião. Por quê? Baixou um pouquinho? O cara não tem a mesma maturidade que eu tenho. O Thiago é empreendedor desde os 14 anos. Eu também, desde os 17 anos de idade. Então, assim, o meu gestor não tem esse tempo de bagagem, esse laço, mas ele tem conhecimento técnico. E aí, é evidente que algumas pessoas sentem essa falta. E eu super entendo.
Super entendo. Só que também eu quero que você entenda que você também não cresceu o suficiente também na sua assistência. Exato. Pra você também querer falar, não, eu quero andar só com o Marcos, eu quero andar só com o Thiago. Aí outra, pelo valor que a gente cobra aqui também, nem Exato, deveria. É o que eu tô falando. Então, assim, pelo que a gente cobra aqui, tem agências, tô sendo sincero, que o cara nem faz reunião. Que nem manda relatório pelo que paga aqui. O cara só sobe a campanha e, cara, manda só um áudio e fala, ó, tá no ar. E você que se dane por aí. Aqui não, aqui a gente tem toda essa entrega com esse valor. Agora, eu não tenho problema de você caminhar comigo diretamente, desde que você pague, obviamente, Lógico. o que a minha hora que vale, é o do Thiago. E agora, esse papinho. Cara, vocês cresceram mesmo, e vamos crescer mais. Ah, vocês mudaram, vamos mudar mesmo. E o seu cliente, ele deveria sentir isso. Caramba, caramba, a Starbucks mudou. Mudou mesmo, o café era quanto? Era 10, agora foi pra 15, foi pra 20. Olha a experiência que tá tendo aqui. Agora, diferente da Starbucks chegar lá e falar assim, ó, serviu o café no copo americano. Aí você fala, pô, mudou pra caramba, hein? Caiu. Se caiu, pô, tá ruim. A gente não caiu, subiu. Você não deveria cair, você deveria subir. Com a experiência. Então, hoje, o que as pessoas cobram por aí? Acho que você falou, né? Que não tem concorrência. Alguém falou, não lembro. Que, o mercado é muito competitivo, muitos concorrentes, não sei o que e tal. Hoje aqui pela manhã, na live, o cara falou, não sei o que de concorrência e tal, Sim. tal. Cobrando um valor muito baixo. Aí você falou, o cara não é seu concorrente. Por quê? Porque você está medindo a sua concorrência com base na entrega que você nem consegue entregar. Essa que é a real. O cara tá trocando tela lá, sei lá, fazendo reparo por R$100, e aí R$50, R$70, e você fala, pô, esse cara aqui é meu concorrente. Não é. Não é, pô. Aí você que tá calculando o modelo de negócio, olhando pro seu negócio de uma forma errada. Então, descobrir quem é seu cliente, descobrir tudo isso vai fazer você ir para um próximo nível. E aqui também é diferente. A gente descobrir quem é nosso cliente leva a gente para o próximo nível. Né? Então, a gente sabe que nem todas as assistências técnicas elas vão fazer parte do nosso ecossistema. A gente sabe disso. Por quê? Porque não tem o fit cultural para andar com a gente aqui. A gente tem uma pegada. E a gente quer levar, né, obviamente, os que estão aqui com a gente para um próximo nível. E aí a gente cobra, bate, pega e tal. E é assim que você vai trabalhar no seu modelo de negócio. Show? Experiência é a chave do negócio. E o negócio deveria rodar em cima do cliente. Certo, Thiagão? Certo, certíssimo. Outra coisa aqui, outra estratégia, pessoal, é sair da igualdade, né? É sair da mesmice. Cara, falar uma coisa pra você. Como é que hoje, no mercado automotivo, por exemplo, existem concessionárias que vendem carro multimarcas, seminovos, ok? E dão 1 ano de garantia. Que é 1 ano de garantia que uma concessionária dá. Aí, cara, a gente pega assistências técnicas. Isso aqui eu acho que é uma baita dor de um cliente. Cara, e os caras dão lá os 90 dias, que de verdade é que a lei manda, meu irmão. Porque se a lei não mandasse, os caras dariam 30. Tinha cara aí que talvez nem garantia daria. Mas eu acho que tem peça aí que os caras dão 30 dias de garantia, dependendo da peça. Eles falam, e não pode. Então, e não pode. Nós vamos falar dos 90 dias, né? E hoje, se eu pegar e fazer entrar no Google aqui na agência e fizer 3 ou 4 orçamentos de um telefone não topzera, um médio aí, sei lá, um médio aí, sei lá, alguma coisa de um computador, eu tenho certeza que 100% ou 90% do que eu vou ouvir vai ser o tal da garantia dos 90 dias. Aí eu pergunto, cara, não dá pra você ir atrás de um negócio, entender como é que funciona isso aí e dobrar essa garantia, ou dar 1 ano de garantia pra todo mundo? Thiago, aí você vem reclamar. Thiago, mas aí tem volta, tem retorno de cliente, isso me custa, papapá. Meu irmão, eu tô falando pra você, dono de assistência, que preza por qualidade. Se você é um cara que trabalha com peça em céu, que seu negócio é grana, isso aqui não serve pra você. Exato. Mas pra você que vende pra qualidade, que qualifica um lead e etc e tal, cara, desculpa, você não pode, na minha opinião, dar 90 dias de garantia. Você tem que dar um jeito de mudar essa parada. Então, se você olhar pros seus números dos últimos 5 anos, quantas garantias você teve? Pô, mesmo que seja no risco ainda, não vale a pena? Você não vai vender mais? Você não vai passar mais credibilidade, mais confiança pro seu cliente? Pô, não dá pra você usar uma tela melhor? Não existe uma tela melhor no mercado? Cara, o que mais existe hoje é fornecedor, mano.
Fornecedor que vem da China, da Malásia, não sei da onde, Estados Unidos, de um monte de lugar. Né? Só que a galera dificilmente gasta tempo pensando nisso, gasta tempo estudando isso, gasta tempo desenvolvendo isso e vai no efeito manada. Só que o efeito manada, cara, não diferencia o seu negócio. E aqui eu não tô falando mais de cliente, não tô mais falando de atendimento, eu tô falando do seu modelo de negócio. Cara, antigamente aqui na TX, pra gente ganhar dinheiro, pra gente ter os primeiros clientes, a gente oferecia pra 100% todo mundo que caía pra falar comigo, a gente falava, o primeiro mês é gratuito, o primeiro mês é comodatado a resultado. Se você não gostar, você não paga. Cara, não tinha motivo pro cara ir embora. Hoje não dá mais pra fazer isso. Por quê? Porque a gente já gerou muito valor, a gente já tem muito case de sucesso, a gente é especialista no que a gente faz, então a gente não precisa mais fazer isso. Mas por muito tempo a gente fez. Cara, isso aí era uma garantia meio que incondicional. Porque o cara podia dar 30 dias e falar, cara, obrigado, não é nada do que vocês falaram, eu tô indo embora. O risco era todo nosso. O risco era todo nosso. Todo nosso. E, galera, você fala, pô, Thiago, mas aí é serviço. Não inclui peça. Não inclui colocar um dinheiro na frente, alguma coisa assim. Cara, tudo bem, eu concordo. Mas serviço, né, Marcos? Dependendo de quantos clientes você abre assim, cara, é tempo. E o Marcos acabou de falar aqui, cara. Qual que é o bem mais precioso, o ativo mais precioso que você tem? É o tempo. Às vezes não é 100 conto que você pagou numa peça, 200 conto que você pagou numa peça que vai mudar seu jogo. Agora, um cliente, eu fazia 4 reuniões com o cara por mês, de 1 hora. Às vezes eu e o Marcos ficava mais de 1 hora na reunião. Isso. Vamos colocar 4 horas só de reunião, mais não sei quantas horas gastando em campanha. Olha como isso é caro, pra você correr o risco, cara, do cliente não ficar. Então, o que eu entendo? Se o seu não tá na reta, cara, é difícil você diferenciar. Você se diferenciar. É muito difícil. E esse negócio, galera, isso aqui é só opinião, tá? Não é pesquisa nem nada. Mas eu acredito que 90 dias de garantia, perdão, que é o que a lei manda, você que quer se diferenciar no mercado, você dono de assistência que quer crescer, que trabalha com qualidade, que trabalha com clientes diferenciados, que não é aquele cara que prostitui o mercado, que é aquele cara que paga imposto, paga aluguel, tem time, não sei o quê, eu acredito que isso aí tem que acabar na vida do seu negócio. Exato. Isso. É igual o parcelamento em 10 vezes sem juros, você ter uma garantia estendida, você gerar valor de ter um delivery, ou se você tem aí a sua empresa de linha branca, ir até o local e você cobra, né, a visita. Então tem algumas coisas que você vai... isso aqui eu vou abrir mão, né? Não sei se encaixa isso para todos, mas você tem que olhar para o seu negócio e gerar valor, né? Então gera um cashback para que você consiga... para o cliente sentir que, cara, valeu a pena ter feito aquela negociação. Eu acho que tudo que você vai fazer e o cliente, ele tá em primeiro lugar, você tem, o negócio tende a ser próspero. Então, se você for olhar todo o negócio que o cliente, a pauta principal era ele, o negócio prosperou. E o que eu vejo hoje nas assistências? O cliente ele não é o principal. Não é o principal. O principal é o faturamento, é outra coisa, né? É a assistência, é o ego do dono da assistência. Você vê pelo atendimento do Google, né? Que o cara não é o principal. Não é o principal. Então, assim, a galera não está no lance, Thiago, que a gente fala muito aqui, que é do LTV, de gerar uma marca, de gerar uma empresa realmente que tem um ecossistema. O cara tá se aventurando, né? Então, hoje eu olho para o mercado e vejo... É muito madurismo. E também, as pessoas, elas não se esforçam para querer aprender, a empreender de verdade. Né? Basta ver, né, que tudo que a gente fala aqui, as pessoas elas entram no canal para ser hater. Não tenho nada contra o hater. Mas o cara... Peraí, o cara falou isso aqui. Deixa eu ouvir o conteúdo como inteiro para eu fazer uma análise minuciosa. Então o cara ouviu um pedaço de algo, vai lá e pum, cai matando. Não tem problema. Só que, cara, deixa eu entender isso, a complexidade, o todo, né? Então, eu acho que se você quer levar o seu negócio para o próximo nível, você tem que fazer algo que as pessoas não estão fazendo. Sacou? Tipo assim, o que
todas as assistências fazem. É isso. Eu vou fazer contrário. Vou mandar um bilhetinho na hora de entregar o negócio, vai né? na contramão. Vai na contramão. Vai na contramão. Se tá todo mundo indo pra cá, pode ir pra lá que você vai ter resultado lá. Exato. Show? É isso. É isso, Thiagão. Acho que é isso. Galera, vocês já sabem, quer crescer, quer avançar, aqui ou lá? Aqui? Se você quer crescer, se você quer avançar, um dos segredos é você ter um Google Ads bem feito, campanhas bem feitas por produto, por marca, por serviço que você atende. Instagram bem feito, humanizado, gerando engajamento, gerando dica. Instagram, você não está lá só para vender, então gera um movimento. TikTok também gera um movimento, gera valor para a galera. Não é todos os canais que você vai ganhar dinheiro, às vezes você vai ganhar audiência, e a audiência hoje é o maior ativo que qualquer empreendedor possa ter. Uma sacada que também a gente pode dar aqui para você hoje seria que o mercado ele mudou muito. Os influencers viraram empreendedores, estão trabalhando produtos, e os empresários estão virando creators, que é você ser a cara da sua empresa. Essas coisas, elas mudam completamente o seu negócio. Não dá para você continuar tocando o seu negócio do jeito que você tocava 5, 6 anos atrás. E a tendência é que 2025 entre uma mudança gigantesca. E se você não se atentar com inteligência artificial, se você não se atentar em querer crescer, desculpe. Você vai ficar parado no meio do caminho, vai ficar obsoleto, vai ficar igual como nós já falamos, aqueles caras que arrumavam DVD, arrumavam TV de tubo, carro a carburador, e não se aperfeiçoaram em estudar, e hoje nós estamos falando de carros elétricos que já estão nas ruas. Então é isso que eu quero falar aqui para vocês como dica. Estudem, e estudem muito. É isso aí. E vai estudar também, pessoal, gestão, vai estudar também pós-venda, vai estudar também outras coisas finanças, que contemplem o seu negócio. Empreendedor é isso, galera. A gente tem que saber um pouco de tudo. E o que a gente não sabe, a gente tem que ter pessoas no nosso time, ou mentores, ou parceiros, que saibam mais que a gente, né? Então, o marketing é um pilar importantíssimo, mas como o Marcos disse aí, tem que estudar e estudar o seu negócio por inteiro, beleza? Clica, se inscreve aqui nesse canal. Cara, pega o link do nosso canal, manda nos seus grupos aí pra galera assistir, ajuda o mercado a se profissionalizar, ajuda o mercado a crescer, tá? Nós temos aí toda segunda e quarta, eu e o Marcos estamos ao vivo no Instagram, né, no Dicas Lucrativas. Então lá no nosso Instagram tem um link aqui na descrição, mas é o @assistências lucrativas. Você pode entrar ao vivo com a gente lá, tirar sua dúvida, contar sua história, falar qual que é o gargalo do teu negócio, a gente ajuda. Nós estamos aqui no YouTube 2 vezes por semana pelo menos. Todo o conteúdo do YouTube aqui vai pro Spotify. Então, cara, você vai malhar, você tá no carro aí, em vez de ficar ouvindo música, cara, ouve alguma coisa que vai te ajudar a transformar o teu negócio, né? A avançar o teu negócio ir pro próximo nível. Então, ouça a gente lá no Spotify. E é isso, né, Marcão? Mais algum recado? É isso aí, galera. Basicamente é isso. Bora pra cima. Assistência Cast de hoje. Um pouco com a rinite atacada aqui, mas bora que bora, a gente não para. Vocês são prata da casa, conhece bem a gente aqui, a gente sempre traz esse conteúdo para ajudar vocês, e o nosso objetivo é que todas as assistências que estão no nosso ecossistema, ou você que nos acompanha de forma gratuita, você consiga ir para um próximo nível. Faturar 100k mês. Faturar 100k mês. É isso aí. É isso aí. Um forte abraço, valeu, até a próxima. Valeu, um abraço.